Bom, Rogério, mais um jogo do Brasil, mais uma semana de trabalho. O que tu conversou com o grupo para esse jogo? O Brasil volta para casa, vai buscar mais uma vez a vitória. E apesar desses dois resultados ruins, né, se viu uma evolução da equipe de um jogo para outro. Então, como é que foi a conversa? O que tu pediu para os jogadores para, quem sabe, conseguir a vitória já neste sábado? Boa tarde. É bem isso, assim, a gente vê um progresso, embora foram só 2 partidas, mas se precisa melhorar, precisa fazer mais para buscar o resultado que é fundamental numa competição assim. Primeiro, elogiar aquilo que eles têm feito de bom, né? Não deixar, às vezes, que um resultado possa... você deixar de fazer as coisas que você acertou, a evolução que você... Né? Eu sei que individualmente os jogadores vão melhorar com o passar dos jogos, né? Que é absolutamente normal, muita gente entrando. E também as opções que a gente tem, principalmente do setor ofensivo, com relação ao jogo do Londrina e até do Bragantino, para com esse, né? Então isso ajuda também, você tem mais opções, enfim, mas é tentar fazer com que se melhore cada vez mais o desempenho e que seja acompanhado também por resultado. É um jogo, Rogério, onde geralmente o adversário, quando vem aqui a Pelotas, né, ele joga um pouco mais resguardado, mais fechado. Tu acreditas que será diferente esse jogo com o CRB, porque o adversário está na mesma situação que o Brasil e isso faz com que desenvolva melhor até mesmo o futebol do Brasil? Não, acho que vai ser igual. A equipe do CRB é uma equipe tá bem dirigida também, a gente tem acompanhado. Foi um jogo, eles também jogaram com o Londrina e poderia ter tido qualquer tipo de resultado, né? Não acho que vai mudar a sua maneira de atuar, nem o Brasil vai mudar a sua maneira de atuar em função das 2 primeiras rodadas. Não vejo um jogo difícil, como sempre foi assim o ano passado aqui. É difícil quando a gente joga lá, mas especificamente o ano passado foi um jogo muito equilibrado. E eu prevejo esse mesmo equilíbrio, essa mesma dificuldade. Você destacou agora há pouco, né, Rogério, as peças ofensivas que vai ter para essa partida, né? O Bruno Paulo, por exemplo, ele teve que se jogar como um centroavante na estreia. A tua ideia daqui a pouco já é utilizar ele para os lados, que é a característica principal dele. E o Grampola também, né? Como é que está a situação dele? Já tem uma condição, quem sabe, física até para estrear, começar um jogo? Ou tem que ter um cuidado maior também? Como é que ele está? Não, era justamente sobre isso que eu estava me referindo, né? A questão do Bruno Paulo, independente de onde ele possa jogar, ele atuou pelo lado no gauchão, né? E contra o Bragantino ele foi por dentro, jogou pelo meio e foi bem também. A questão é que ele não estava lá contra o Londrina, né? E às vezes os jogadores principalmente os jogadores de lado, de campo, são jogadores que têm um desgaste hoje muito grande. Normalmente são não é no Brasil aqui, em qualquer clube normalmente são jogadores substituídos e às vezes quando falta essa opção, isso dificulta um pouco, principalmente num jogo como o do Londrina. Mas a questão essa do Grampola, do Bruno Paulo, a gente está tentando também ver se o Daniel tem condições, ele está treinando, mas ficou muito tempo parado. Mas seria mais um exemplo assim de jogadores que o Brasil contratou ou que estavam no grupo e que a gente não pôde utilizar, né? Eu me lembro do próprio Bruno Paulo, na primeira partida, ele não tinha feito nenhum jogo amistoso, ele ficou fora dos 2 jogos contra o São José. Então, na verdade, assim, o que nos dá mais esperança é que você tem os jogadores do meio para frente retornando com mais ritmo de jogo, as contratações. Então, você amplia essas opções numa competição tão importante. Então, eu acho que é isso, assim, está melhorando, mas a equipe vem melhorando, mas evidentemente se você tiver mais opções num setor que ainda precisa
de alguns ajustes, para o treinador é melhor. Rogério, CRB, os gols que tem sofrido, tem deixado muito espaço pelos lados do campo. Até os 2 gols que tomou pelo Londrina foi somente pelo lado esquerdo. Você tem usado o Juba e o Branquinho nesses 2 jogos. O Juba é um jogador que te dá, pelo menos, te dá bastante recomposição e ajuda bastante em termos táticos, mas ele não tem conseguido chegar tanto à frente por estar ajudando. É uma alternativa também de tentar Bruno Paulo e Branquinho para esse jogo, que são jogadores que jogam um pouco mais avançado? A questão dos gols que o CRB sofreu, o Brasil também sofreu gols pelo lado. Isso aí é todos os clubes. A Ponte Preta sofreu, o Sport sofreu jogando contra o Bragantino pelo lado. É uma característica. Hoje você tem sempre bons jogadores pelo lado do campo, né? Nós pegamos tanto Londrina como o Bragantino, com jogadores com qualidade. Hoje você tem pelo menos um. Então isso é uma tendência, não é só o CRB, não é só o Brasil. Você fica com mais opções, é evidente, você fica com mais opções. Amanhã depois tem jogadores com características parecidas dos 2 lados, como o ano passado nós tivemos com o Lourenço e o Wellington Júnior. Mas primeiro você tem que ter esses jogadores à disposição para depois começar a pensar em colocá-los, né? Nessas últimas partidas nós não tivemos, né? Então fica assim como opção. Embora eu tenha gostado, estou gostando do Juba nessa função. Além dessas alterações ofensivas que tu falou, com a questão do Bruno Paulo, do Grampola, Rogério, o time pode mudar em outras posições? Tu analisa essa possibilidade? Por exemplo, Diogo pode jogar com o Murilo Rangel, tu tem utilizado isso? Tens a intenção de repente, dar mais sequência para o Murilo Rangel, ou de repente dar uma oportunidade para o Diogo, né, que vem entrando bem? E até mesmo o Jatobá, que fez a estreia lá em Londrina, ele tá melhor fisicamente para aguentar uma partida inteira? Toda pergunta assim, se alguém pode jogar, eu vou sempre dizer pode, não tem outra resposta, né? Desde que ele não esteja suspenso ou lesionado. Então qualquer alternativa que vocês falarem, pode jogar esse com esse, eu vou sempre dizer pode, não tenho o que eu responder, né? Então pode. Se a pergunta é se pode jogar, pode. Tanto é que a gente só jogou uma partida no Bento Freitas. E que eu me lembre, em algum momento do jogo, estava Diogo e Murilo. Então pode, né? Tudo pode. Bom, nesse raciocínio, Rogério, não vou te perguntar se pode, senão tu vai dar a mesma resposta, mas a gente sabe a importância que tem hoje, né? Pode não jogar nem o Murilo, nem o Diogo também. Pode. Pode também. Se você me perguntar, o Murilo, o Diogo podem ficar no banco? Pode. E pode jogar os dois? Pode. Pode jogar só um dos dois? Pode. Tudo pode. Em relação às laterais, Rogério, a gente sabe que a importância também de utilização, até mesmo de jogadas, né? A gente, o Ednei acabou entrando lá no decorrer do jogo contra Londrina. Essa questão do Pará, que está retornando, né? Não sei se tu ainda terás a improvisação do Souza e se está na hora realmente do Ednei já inteiro começar jogando pela lateral direita. O que isso pode acrescentar para ter um lateral realmente de origem na posição? E como é que tu pretendes, pelo outro lado, com um lateral improvisado? Do Pará, a gente está tentando também colocá-lo em condições de jogo, assim como eu falei do Daniel. A questão do Ednei, é isso que eu estou dizendo, é que a gente vê sob ângulos diferentes. Assim. Eu vejo como, puxa, tomara que esteja o Ednei à disposição, tomara que esteja o Grampola, o Daniel, o Bruno Paulo, o Diogo, o Murilo, o Jatobá, o Pará, o Souza. Eu preciso de várias opções. E vocês já olham mais para o lado de quem joga, assim, aquela coisa nervosa de quem são os 11 e tal. Então a gente vê, né? E os dois lados estão certos, vocês querendo saber quem são os 11, e eu não tendo a mínima preocupação quem são os 11. A minha preocupação é ter esses jogadores à disposição, porque tu tendo esses jogadores, eles começam jogando, eles vão entrar. E se não jogar nessa partida, eles têm mais 36, 37 partidas depois. Então, o que eu preciso é tê-los à minha disposição.
E todos que foram contratados e que estão à disposição e que estão em uma forma boa, todos foram contratados para jogar. Em algum momento eles vão jogar. Então, assim, eu não tenho essa preocupação. Por isso que eu digo, todo mundo pode jogar com todo mundo. Mas o que é fundamental é isso. Assim, daqui a pouco o Ednei está à disposição, o Bruno Paulo, o Grampola, o Daniel, o Pará. Aí nós começamos a ter um pouquinho mais de esperança. Com esses, eu já tinha dito para vocês que um campeonato vai ser bem difícil. Por todas as circunstâncias que eu não vou precisar relembrá-los, que nós já conversamos muito sobre isso. Com eles, sem eles, estava muito difícil. Então agora a gente fica com mais opções e todos esses jogadores que nós estamos falando são jogadores de qualidade que jogam Série B e que vão ajudar o Brasil a se tornar mais forte. Rogério, os jogadores que conversaram com a gente durante a semana, né, eles destacaram em fato do Grampola ter essa opção, né, de uma referência ali na frente, né, de ter daqui a pouco até ele fazer aquele pivô para o jogador de lado conseguir ingressar mais na área. Quanto isso te ajuda também, né, a pensar uma estratégia de jogo, ter um cara que tem essa característica, né, da referência, de fazer o pivô, enfim, de ser esse centroavante com a camisa 9 que o time não tinha. Ajuda muito justamente por criar mais opções. A Série B é uma competição longa, você joga contra clubes de várias características, de defesa de várias características, sistemas táticos, né? E quanto mais opções você tiver, melhor. Eu não imaginaria jogar um campeonato brasileiro sem um jogador de área. Conseguimos ter já jogadores de movimentação, coloquei ali o Fabrício, como todos os anos a gente tem jogadores de movimentação. Amanhã depois um meio-campista vai fazer aquela função ali, como também já aconteceu, mas um centroavante de área sempre teve. Então, a partir daí eu começo a pensar na possibilidade de iniciar, tal. É que eu não penso enquanto ele não chega. Agora chegou. Tem que ver a situação normal chegou essa semana, se já tem condições. Aí os treinos vão me dizer, eu não tenho uma ideia fixa, eu quero ter esses jogadores, todos esses jogadores que nós falamos do meio para frente, eu tenho certeza que isso torna o Brasil mais completo, assim, te dá mais segurança, né? E é só ver o histórico assim, de todas as competições, o número de partidas que cada atleta participa. Mas é uma referência boa, é um jogador que nós não tínhamos essa característica. Talvez até precisasse ter mais um, porque é muito difícil tu achar que um jogador vai ficar 30 e poucas partidas à disposição, né? Assim como aconteceu com o lateral esquerdo, com o Bruno Santos. Pode acontecer em outras posições, mas dentro do que é possível fazer agora, já para quem não tinha, já é uma grande ajuda a presença ali do Grampola. Já contra o Londrina, o Brasil conseguiu, em vários momentos, controlar e jogar dentro do campo adversário. Acabou não conseguindo fazer o gol. Falou em ajustes na primeira resposta. Quais são esses ajustes que faltam para fazer esse gol e conseguir a vantagem? Eu acho assim... No primeiro jogo, por uma questão até de posicionamento, enfim, ou gramado, nós não utilizamos, nós não chegamos com muita frequência à posição de arremate, né? Aquelas jogadas mais próximas da área que você percebe que existe uma possibilidade de gol. Contra o Londrina, nós já acertamos o melhor posicionamento de todos, o posicionamento e a movimentação, e nós tivemos mais oportunidades de arremate. Me lembro do Murilo, do Juba, do Marcinho, do próprio Fabrício e tal. Só que esses arremates não foram a gol. Então, de um jogo para outro, a gente conseguiu melhorar o posicionamento e que o jogador tivesse em zonas de conclusão, seja dentro ou fora da área. E agora nós continuamos trabalhando para que isso se repita, né? Mais vezes, e que as conclusões sejam também com mais direção. Então, basicamente, se trabalhou isso.
A questão da gente ter jogado no campo do adversário mais também era em função do resultado. Nós estamos perdendo, nós avançamos mais. Isso acontece. Isso acontece sempre. É o futebol mundial, é assim. Por isso que quando uma equipe recua, ela não recua porque ela quer recuar, é porque a outra equipe forçou. E é sempre assim, né? Alguém deve ter perguntado para o Londrina lá, poxa, as trocas que o treinador do Londrina fez, pô, você não chamou o Brasil para o seu campo? Porque é sempre essa pergunta, né? Porque eu me lembro que a gente estava jogando com o Boa Esporte e nós estávamos ganhando de 1-0, o Esporte nos pressionou e uma pessoa também me fez essa pergunta, pô, as trocas que você fez, não fez o Boa Esporte vir, você não chamou o Boa Esporte? E eu me lembro que eu disse, não, eu não chamei o Boa Esporte, ele veio sozinho. E é mais ou menos isso, as trocas que eu fiz, tal, não melhorou o time foi mais para frente, não, a necessidade fez, né? Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas acham que uma modificação de um treinador, quando está ganhando, quando está perdendo, muda o mundo. E não é verdade. Tem outros, tu muda um jogador e tem outros 21 jogadores ali. Então nós jogamos no campo do adversário, muito em função que nós precisamos jogar no campo do adversário por estar perdendo. O Londrina recuou por estar ganhando. Isso é uma coisa que é absolutamente natural. Isso é mais ou menos que nem a posse de bola, né? O Londrina teve mais posse de bola. Só que aquela posse de bola é que um zagueiro fica tocando no zagueiro, que toca no goleiro, que toca no volante, que toca no zagueiro, tal. Boa parte do primeiro tempo foi assim, não teve nenhuma penetração, não teve nada, mas teve mais posse de bola. Nós, segundo as estatísticas, tivemos maiores conclusões, um número maior de conclusões que o Londrina. E eu também não concordo, porque eu não vi nenhuma grande defesa do goleiro do Londrina. Então a estatística de posse de bola, a estatística de chute a gol, o você vê um time mais dentro do campo do adversário ou mais recuado, ela é muito relativa. Eu acho que o futebol, tu tem que ver sempre o futebol de uma maneira mais ampla, porque numa partida só eu acho que tem vários jogos, ou num jogo só tem várias partidas, assim, dependendo do resultado, dependendo inclusive da condição do gramado, como foi contra o Bragantino. Como é que está o anímico do grupo, Rogério? Porque a maioria deles estava no gauchão e foi uma campanha de recuperação, né? Agora a arrancada não é boa, mas pelo que a gente conversou, todos têm essa noção também de que há uma evolução na equipe. Como é que está essa parte anímica? Não, ela está boa. São coisas... Nós temos dificuldades, e ela foi falada antes do campeonato. O próprio nível das outras equipes, isso cria, né? Pegamos 2 equipes muito boas, vamos pegar uma terceira. Mas assim, o que nos dá mais esperança, primeiro é essa questão dos reforços, e eu considero um jogador que não vinha jogando como o Bruno Paulo é um reforço, um jogador que estava lesionado como o Daniel é um reforço, um jogador que foi contratado como o Grampola é um reforço, um Murilo, um Marcinho, um Jatobá, um Ednei, que chegaram a menos tempo, com o passar dos jogos eles se tornam melhores, isso também é um reforço. Os jogadores que jogaram o Campeonato Gaúcho, que tecnicamente talvez não foram muito bem, ou time, ou individualmente não foram muito bem, por não ter tido pré-temporada, agora começaram a treinar mais, isso é um reforço. Então, a maneira como que eu vejo jogadores no vestiário, como eles estão concentrados, a maneira como eu vejo os jogadores nos treinamentos tentando se aprimorar, indo no seu limite, gostando de treinar, a maneira como eu vejo a aplicação da equipe nas 2 partidas, independente do resultado, mas contra o Bragantino e contra o Londrina, foi um time que lutou, que buscou ser aquele Brasil que é característica de um time lutador, mas evidentemente que tem que ter esse acréscimo da qualidade técnica, né? Então, assim, sobre esses aspectos, me dá uma esperança maior e uma tranquilidade, em comparação às dificuldades que eu já imaginava que nós íamos ter nessa competição. Então, as dificuldades elas estão exatamente como eu imaginava, né?
Mas o vestiário, ele é um vestiário de jogadores que querem, que estão lutando muito. E isso dá uma esperança. Se isso vai ser transformado em resultado, eu não saberia dizer, mas a própria presença do torcedor na última partida com chuva, eu disse depois do jogo que me surpreendeu, e não só a vinda do torcedor, mas a participação incentivando, mesmo quando a gente não estava vencendo, isso também, eu vou me agarrando nessas coisas. Isso é o que sempre tornou o Brasil forte. E nesse aspecto, eu vejo que o caminho que sempre o Brasil trilhou, de força no vestiário, de jogadores indo no seu limite, de torcedor ajudando, isso me deixa bastante satisfeito e esperançoso. Pois é, justamente sobre isso, Rogério. Como fazer para que o Bento Freitas volte a ser o fator diferencial? Coisa que no Gauchão o Brasil perdeu muitos jogos, na estreia acabou perdendo para o Bragantino. E o ano passado também as não foi bom. As conquistas do Brasil, né? Sempre teve o Bento Freitas como o fator diferencial para o Brasil conquistar bons resultados. É engraçado que isso não existe um tempo assim, não existe um limite, vai ser quando. Isso pode surgir a qualquer momento. Quanto tempo? Espero que já seja no jogo de amanhã. Mas o que eu vejo é que o procedimento do torcedor, o procedimento dos jogadores faz com que o mais rápido possível isso vai acontecer. E o Bento Freitas vai se tornar de novo um grande aliado nosso. Espero que já seja a partir desse próximo jogo. Mas as circunstâncias estão levando para isso. Talvez, muitas vezes, você tem que passar por dificuldades, como se passou no estadual, né? Isso muitas vezes serve como você se tornar mais forte. Você passa por algumas dificuldades que vai tornando você mais forte para as dificuldades que vão vir. Então, não se gosta de passar por isso, mas a própria superação que o time teve no final do Gauchão, não é todo grupo que, pressionado, consegue, pelo menos, fazer os resultados finais terem sido bons. Às vezes, quando está pressionado, cai tudo. Como aconteceu também no Campeonato Brasileiro ano passado, quando faltava 14 jogos. Se o grupo não tem essa estrutura, se o vestiário não está forte, se o torcedor não abraça, o Brasil estava jogando a Série C hoje. Então, é um clube, o Brasil é um clube e o grupo de atletas, isso é o que dá esperança. Talvez eu tenha indo mais para a prática, para vocês entenderem a resposta anterior. Isso é que faz crescer o Brasil. E eu estou me baseando nisso. Como característica, o Brasil ele se supera nessas horas. Até em cima disso, né, você falando da presença do torcedor, né, do treinamento que o jogador está se envolvendo, eu não sei se se apega também a dados, por exemplo, o Brasil não perdeu para o CRB jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, foram 6 jogos com 5 vitórias, um empate. Tu utiliza isso com os jogadores também, né, de manter essa escrita, manter esse bom aproveitamento, num momento que é delicado e que o time precisa de uma vitória importante? Não uso, assim, porque eu vejo cada jogo completamente diferente. Eu imagino que o futebol, que o resultado, ele não tem memória. Não existe memória, assim. O futebol não tem memória. Tu tem as estatísticas, né? Mas quando começa um jogo, não existe a memória, assim. É mais ou menos como tem aquele exemplo vamos supor, de uma roleta ali, tu jogou, ou um dado, não interessa, uma roleta ali, e está dando sempre, as últimas 5, 6 deu vermelho. Aí o que tu vai fazer? Tu vai assim, vou continuar jogando no vermelho, porque deu vermelho, está sempre dando vermelho, vai dar a 7ª vez, ou, só deu vermelho, agora vai dar um preto, né? Então, quais são as chances? 50%, é a mesma. Se der 10 vermelhos seguidos, se tu for jogar, tu vai ter 50% de chance de vermelho e 50% de chance de preto, que não existe a memória, desde que a roleta não esteja viciada, né? Não, entende? Não existe a memória.
Não existe assim, não deu tantos antes, sempre vai ser 50%. Claro que, falando em termos de futebol, é evidente que se vai jogar um time lá da Série A contra um time lá da Série Z, aí não, as chances não são as mesmas. Né? Aí, provavelmente, se um time sempre ganhou, ele vai continuar. Né? Mas no caso da Série B, são competições muito parecidas, são times muito parecidos. Então, é 50% sempre. Independente se tu ganhou mais ou ganhou menos, sempre tu vai ter um número muito próximo, assim, Então, assim, eu acho que também não existe essa memória do que aconteceu para mais ou para menos.